Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Bem-vindos ao Debates. canal. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, dar continuidade à nossa programação, entrando aqui na semana do dia 8 de setembro. Eu aqui, estou num cenário novo aqui, Oito de do que novembro. normalmente eu costumo fazer. E, então, vamos seguir as nossas discussões aqui, né? Hoje eu convidei o Maurício, né, para a gente conversar um pouco aqui do Sampa Prev, né? E mais um ataque que está sendo realizado contra os servidores públicos e contra os professores, né? E a gente vai bater esse papo aqui com ele. Tudo bem, Maurício? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Ah, bem, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tô. Meu nome é Maurício Parisi, eu sou professor de História da Rede Municipal de São Paulo há uns 16 anos. Eu sou professor de História, fui professor de História da rede estadual, da rede privada. Eu sou historiador, né? Meu campo de pesquisa são os debates da historiografia marxista. Eu sou militante comunista, né? Eu pertenço a um grupo chamado Emancipação Comunista, Organização Marxista, que hoje compõe o quadro do Partido Socialismo e Liberdade, e já fui candidato a deputado federal e tenho uma militância sindical no SIMPEM, Sindicato dos Profissionais de Educação Municipal, já há mais de uma década. Eu já fui conselheiro, já fui representante e disputei eleições no sindicato e combino a atuação na militância política sindical e o meu trabalho docente e de pesquisador. Tá certo, beleza, maravilha. Então vamos E aí para torço a para o primeira Palmeiras. pergunta. Se torce para o Palmeiras, isso é um problema, né? Eu sou São Paulino. É a solução. Então, a solução é o São Paulo. Mas, enfim, vamos para a primeira pergunta, ô Maurício. O que é o Sampaprev e por que que os servidores públicos têm que lutar contra esse ataque? Falando mais propriamente, trata-se do Sampaprev 2. Né? Nós já tivemos o Sampaprev 1, que, paradoxalmente ou não, foi lançado durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. Esse Sampaprev 1, ele enfrentou uma oposição cerrada e inclui o quê? Mudar o regime previdenciário do servidor, abrindo espaço para um novo regime de pagamento. O que é uma previdência? Então, nós temos um desconto do salário, foi aumentado recentemente, nós já fomos de 8% para 11%, para 14%, que é o valor, a alíquota anual, atual. Esse valor ele vai formando um caixa, um banco, que vai garantir a remuneração do profissional que se aposenta. Na verdade verdadeira, quando você se aposenta, você recebe o dinheiro que você contribuiu. Não é um dinheiro do poder público. O poder público, ele é o gerente, ele é o administrador das arrecadações. O que acontece historicamente, não na esfera municipal apenas, na estadual, é que a Previdência, ela vira o meu pagamento da minha previdência, da minha futura aposentadoria, ela vira um caixa que se perde no meio do orçamento público. Então, o que acontece? Já nesse processo, já havia uma proposta de aumento da alíquota, de alteração, abrindo espaço para novos regimes previdenciários, ao estilo de capitalização, não sei se vocês... esses títulos que os bancos oferecem, que você vai pagando, depois supostamente você tem um resgate, uma correção, possibilidade de sorteio.
Então, digamos que o núcleo central dessas mudanças previdenciárias são o dinheiro do servidor, ele passa a ser absorvido pelo orçamento e desaparece e se propõe uma capitalização. Isso não é novo no mundo. Isso foi tentado, isso existe no Chile e esses regimes de capitalização quebram, né? O sujeito tem uma oscilação da bolsa, por exemplo, qualquer coisa, um desfalque, uma crise. Então, o que acontece nisso? O Sampaprev 1 foi enfrentado, porém, já na gestão Dória Covas, né, primeiro o mandato do Covas, que ele completou do Dória, no dia 26 de dezembro de 2018, 26 de dezembro, do dia depois, a Câmara aprovou essa mudança, que já mudou a alíquota e já criou dificuldades. Mas nós só podemos entender o Sampaprev, né, no bojo das reformas neoliberais que vêm existindo no Brasil desde os anos 1990. Ou seja, o neoliberalismo, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é apenas Estado mínimo para a classe trabalhadora. Ele é Estado máximo, ele é o Estado mãe, maternal, para os empresários capitalistas, para os investidores, para os bancos, para as empresas. O neoliberalismo, ele é uma luta de braço, né, de braço de ferro. Ou seja, ele é a forma com a qual a luta de classes aparece nas políticas públicas. A luta de classes aparece na questão orçamentária. O orçamento, ao contrário do que as pessoas pensam, é uma das arenas nas sociedades capitalistas contemporâneas onde aparece a luta de classes. E nessa arena, a classe trabalhadora brasileira, ela teve uma pequena vitória com a Constituição de 1988, em termos de garantir alguns serviços básicos, em garantir políticas públicas, porém, desde a era Collor, né, nós temos uma ofensiva neoliberal. O Collor lançou o primeiro ataque, lançou a primeira artilharia, o primeiro bombardeio contra a classe trabalhadora. O Fernando Henrique já avançou com a infantaria para ocupar o terreno. E, durante os governos Lula-Dilma, se cavou uma pequena trincheira que foi caindo, até que, com o golpe de Estado de 2016, eles voltaram a avançar de novo, para usar uma metáfora, continuar usando metáforas militares, com os tanques. Nós estamos com os tanques de guerra do neoliberalismo em cima de trabalhadores. Ora, os nossos camaradas da classe trabalhadora, que não são servidores públicos, já estão sendo esmagados por esses tanques. Toda a contra-reforma do governo Temer, aprovando a questão da terceirização, aprovando flexibilização, até chegar na carteira verde e amarela, que é perda de direitos, hoje nós vivemos o cancelamento da CLT. Não ainda oficialmente, mas na prática. Para cada trabalhador com registro trabalhista, nós temos 6 ou 7, amanhã talvez seja 8. Nessa linha de raciocínio, nesse sentido de enxugar o Estado para transferir dinheiros, principalmente pelo capital financeiro, que hoje a financiarização é uma das formas de saqueio, né? Desculpa, falei em espanhol, de saque dos recursos públicos, uma forma de acumulação primitiva em cima do Estado, né? É fazer reformas. Qual que é o limite desse Sampaprev, que começa como uma reforma previdenciária? Aí alega mudanças da pirâmide demográfica, é no limite terceirizar o serviço público, né? As pessoas que deveriam dar a ação, contato com a população, que é basicamente classe trabalhadora, vão ser prestadores de serviços. Nós já temos, num setor que é crucial, que é a saúde, uma presença muito grande já de terceirizados. Isso começou com as AMAs. Nós temos também, na educação pública municipal, o cavalo de Troia nas creches,
que a maior parte das creches está se tornando indireta. Mas voltando, por que isso? Por que o servidor público? Né? Desde que o Collor, quando ele surgiu, você não devia ter nascido. Aquela coisa... Eu nasci, mas era formado. Eu já comecei como professor. Né? Que ele veio caçador de marajás. É uma ideia trabalhado... Lembra do Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler? Se a gente repetir uma mentira várias vezes, as pessoas vão acreditar que é verdade. Né? Ora, a ideia de que o funcionário público é um marajá, é cheio de privilégios. Né? Ele não sei o quê. A média do funcionarismo público ganha muito pouco. Né? O funcionário público precisa ganhar bem, porque ele é o contato mínimo para você ter uma democracia na aplicação de políticas públicas. Né? Eu volto a lembrar um exemplo, eu participei de outro debate semana passada, o Átila Yamano, o cientista, né, o biólogo, ele previu que o Brasil teria 1,5 milhão de mortes na pandemia, pelo menos. Nós estamos na casa de 615 mil, provavelmente. Né? Por que essa diferença de 1 milhão a menos de mortes? Né? Porque houve trabalhadores do SUS. O SUS é uma excelente ideia. Inclusive, o SUS foi planejado na célula do Partido Comunista Brasileiro da Fundação Oswaldo Cruz, então dirigida pelo Sérgio Arouca. Por quê? Porque o SUS funcionou. E só não funcionou melhor porque nós tínhamos ministros da saúde, como Pazuello, que eram notórios genocidas. Em qualquer país sério do mundo, o Pazuello ele seria expulso do exército, com aquelas cerimônias lá de tirar os botões, as medalhas, e iria quebrar pedra numa prisão. Isso para não falar do superior dele, né, o capitão-general. Então, nessa linha de raciocínio, é o serviço público que mantém o Brasil funcionando. É a escola pública que impede que nós nos tornemos uma nação de iletrados. Você reparou, só um pequeno detalhe, Guilherme, do cotidiano, mas que esclarece muita coisa. Você reparou que sumiram da nossa vida cotidiana as piadas de português? Portugal é o país hoje que tem a maior população vacinada da Europa. Provavelmente os portugueses estão contando piada de brasileiro. Agora, isso não é algo, pode parecer que eu estou fazendo uma espécie de bullying, não é? Isso é algo para nós pensarmos a produção social da ignorância e da alienação no Brasil, né? Onde você gera diplomas da universidade do WhatsApp. Mas voltando para essa questão, então, é feito todo um trabalho para dizer que o cidadão é oneroso, o servidor público é oneroso, como eu expliquei na minha fala inicial. Nós pagamos a Previdência. O servidor municipal paga a Previdência. Aí entra um kit de coisas, como, por exemplo, no caso da educação, nós tínhamos direito a 10 faltas abonadas. O que são as faltas abonadas? A legislação deu 6 faltas abonadas para a gente. Os salários são pagos por meses de 30 dias. Existem 6 meses de 31 dias. Então, esse um dia a mais é a falta abonada, porque se você trabalhar no mês de outubro, que tem 31 dias, um dia você não recebe. Então, você tem essa oportunidade de ter esse abono. A prefeita Luísa Erundina, nos anos 80, com seu secretário municipal de educação, o professor Paulo Freire, subiu isso para 10 abonadas. Qual que era a estratégia dessas abonadas e qual que era o foco? Nós queremos, a partir, inclusive, da perspectiva do Freire, que cria um plano de carreira para os professores, para os quadros de educação, nós queremos profissionais bem formados. E profissionais bem formados não são bem formados pela Universidade do WhatsApp. Não tinha naquela época. Ou seja, a falta abonada era até a possibilidade do professor assistir um congresso acadêmico, um seminário, fazer um curso.
Não desses que viram por internet, esse tipo de coisa. Aqueles que requereriam a presença física do servidor docente. Isso é só um exemplo. Ou seja, é uma concepção ainda dos anos 80 que é não mercantil. O que nós temos hoje? Né? Na mesma época, na rede estadual, havia um órgão chamado SEMP, Coordenadoria de Estado de Normas Pedagógicas. Era um órgão interno, no qual professores da própria rede faziam uma seleção e passavam a trabalhar na elaboração das normas pedagógicas, dos projetos, dos parâmetros curriculares. O que nós temos hoje, tanto na rede estadual como na rede municipal? A elaboração por contratação de empresas terceirizadas, universidades privadas. Né? Os parâmetros da prefeitura foram elaborados por contratos milionários, ou seja, transferência do dinheiro público para o capital privado. Então, essa luta de classes que eu citei anteriormente, entre o horizonte da classe trabalhadora e a acumulação privada pelo capital financeiro, pelas entificações do capital, se dá basicamente com desvio de recurso público. Hoje, uma diretora me mandou uma mensagem, e eu vou manter, por razões até de segurança, o nome oculto, que os pais e alunos estão recebendo créditos para adquirir o material uniforme no Mercado Livre, ou Mercado Pago, não importa. Só que o que acontece? O que acontece? O pai, o responsável, a mãe, vai lá no Mercado Pago, no site, e não consegue comprar, porque se o sujeito tem dívida com esse Mercado Livre, é descontado. E aí fica sem uniforme. Não sei se ficou claro para você, Guilherme, esse mecanismo. Por que de acho o Mercado Livre tem que se meter na entrega de material escolar? Ou seja, é uma transferência de recurso público. A necessidade, por exemplo, na rede municipal, de você ter várias plataformas. Nós trabalhamos com uma plataforma da Google e uma da Microsoft. Ou seja, duplica nosso trabalho. Mas é preciso garantir simultaneamente o lucro da Google e da Microsoft, que influenciam, inclusive, na construção de teorias pedagógicas que dizem que sem essa tecnologia você está no século XIX, que é preciso. Ou seja, os próprios interesses externos à educação pública, uma educação emancipadora, humanista, enfim, o libertador, enfim, o adjetivo que nós queiramos colocar, ela é influenciada por essa luta de acumulação de capital. Esse processo de controlar materiais, de controlar insumos do serviço público, né, ele já está extremamente avançado. É bom lembrar que o atual prefeito de São Paulo, enquanto vereador, ele estava envolvido em questões relativas a superfaturamento da merenda. Então, esqueci o nome dele, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Eu não gosto de lembrar coisa ruim. Né? O Palmeiras vai jogar com o Flamengo, então eu não posso falar coisa ruim para dar azar. E vereadores que são famosos, como Milton Leite, o filho dele que é vereador, né? O pessoal fala muito mal do Nordeste. Eu aprendi com o meu antigo professor Edgar Carone, uma lição que é pouco esquecida, que coronelismo é no Brasil inteiro. Oligarquia e clientelismo é no Brasil inteiro. O pessoal associou aquela imagem, talvez por novelas da Globo, do Dodorico Paraguaçu. Então, o que é o Paraná, por exemplo? O que é Santa Catarina? Aspas, estados supostamente avançados. As famílias que controlam o Paraná, controlam Santa Catarina, as oligarquias. Então, em São Paulo, nós temos uma grande oligarquia municipal. Né? Você tem lá o Antônio Carlos Goulart, dono da Zona Norte, na região da minha escola, na Vila Maria, um vereador novo, Danilo do Posto, né? Era um trabalhador de posto de saúde que passou a terceirizar, passou a criar um código clientelista para a população e já entrou na máquina. Então, o Ricardo Nunes,
digamos, se o modelo tucano é aquele sujeito que come com talheres de prata, o Ricardo Nunes é aquele cara que já está ali sem muito refino. Entende o que eu quero dizer, Guilherme? Esse já está ali na caverna, está na caverna do Alibaba ali, né? Então, é esse tipo de Estado, aí fazendo até uma reflexão nacional, né? O neoliberalismo, que flerta com um tipo de neofascismo, ele cria esse Estado de piratas, de bucaneiros, né? Só que, diferentemente dos piratas do período moderno, do Caribe, eles saqueiam o seu próprio Estado nacional, eles saqueiam a sua própria sociedade, e depois vão para Miami. Então, certo. Nesse sentido, só para fechar, então, nesse sentido, o que é preciso fazer? Vamos tocar a bandalheira no serviço público. Veja bem, quando eu ingressei na prefeitura, no caso das escolas, os trabalhadores da limpeza e os trabalhadores da limpeza escolar, da faxina, os trabalhadores da cantina, os merendeiros, eram funcionários públicos. Isso é uma economia, não precisava. Veja bem, as empresas de terceirização, elas pagam não mais que o salário mínimo para esses trabalhadores, R$1.000, para deixar a conta bonitinha. Agora, elas cobram da prefeitura R$2.500, R$3.000 por esse trabalhador. Ou seja, é um intermediário que ganha fazendo com que a prefeitura ganhe mais. Ou seja, o próprio salário do servidor hoje é um butim. Eu não tenho dúvida, enquanto professor, que vão criar um Uber professor. A prefeitura contrata algumas empresas, contrata algumas empresas que vão receber o que o professor ganha e vão pagar 1/3 do que ele recebe hoje. Então, isso está previsto, não é um absurdo lógico. Né? Não é um absurdo lógico. Então, nesse sentido, o que é o Sampaprev fatorado? Ele é uma série de coisas que vão comendo pelas bordas, até o servidor ficar sem recursos, indefeso. Ele foi lançado agora porque houve uma grande greve relativa à pandemia, de não voltar sem a vacinação, etc. E qual que é a conclusão dos estrategistas da prefeitura? De que o professorado não ia ter fôlego para enfrentar protestos de uma nova greve. Nesse ponto, isso já caiu por terra. Então, é muito importante frisar essa questão da resistência, essa questão do enfrentamento a isso, porque esse projeto ele altera a vida dos servidores e da população municipal. Perfeito, Maurício. Agora vamos para a segunda pergunta. Né? Você falou daqui de toda a visão, né, que existe, né, para poder falar que o servidor custa muito. Aí eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Eu escuto muito falar que a Previdência como um todo, eu acho que aí poderia incluir o Sampaprev, né? A Previdência Municipal, desculpa, que ela é muito custosa, né? Ela dá prejuízo. No seu entendimento, é verdade essa visão ou é mais uma balela? Retomando o que eu já falei, é mentira. O público pagante é bem maior ainda do que o número de pessoas que recebem aposentadoria. E outra parte dessas reformas, que é o prolongamento, isso em consonante com as ações do nível federal, é essa coisa de atrapalhar a aposentadoria. Veja bem, se você força as pessoas existe um erro, uma falácia lógica. Olha, nós temos risco da Previdência quebrar, então a gente vai protelar a aposentadoria dos servidores, porque assim eles não passam a receber e vão pagando. Mas, na verdade, o método mais eficaz é fazer as pessoas aposentarem na idade decente e
a entrada do seu substituto, do novo servidor. Não sei se eu fui claro. Eu me aposento agora, passo a receber o que eu contribuí, e o novo servidor passa a contribuir. Se eu demorar para aposentar 5, 6, 7 anos a mais, primeiro que eu talvez morra. Segundo, eu estou pagando minha contribuição, mas esse novo servidor vai entrar com um novo fôlego. Sem contar que, pensando em termos de crise econômica, um novo servidor contratado, ou um novo trabalhador, porque esse meu raciocínio vale para qualquer tipo de trabalhador, é uma contribuição à queda da taxa de desemprego. Isso eu não estou falando nem como marxista, isso é keynesianismo. Um novo trabalhador contratado recebendo é uma nova indução para o mercado consumidor. Né? Agora, o que eu estou falando agora mostra esse caráter predatório do neoliberalismo. É muito importante, não estou defendendo Keynes aqui, longe disso. Eu sou crítico, mas os caras não... Você deve conhecer aquela história da galinha dos ovos de ouro, né? Uhum. Nós estamos lidando com gente que não espera um dia para todo dia pegar um ovo. Ele acha que tem 200 mil ovos dentro da galinha. Então, vamos matar a galinha de vez e só vão achar osso. Mas o primeiro ovo, quem chegou primeiro, eu gosto de dizer para alguns amigos que o neoliberalismo transforma a economia capitalista num belo esquema de pirâmide. Como você deve saber, os primeiros da pirâmide se dão bem. Agora, os últimos... Né? E, ao mesmo tempo, toda essa ideologia do empreendedorismo, aquela ideia de que você está vivendo do Estado, aquilo que parece propaganda da Guerra Fria. Mas, às vezes, as coisas são muito mais simples. Agora, esse neoliberalismo, esse neoliberalismo que flerta com o neofascismo, criou uma dupla sertaneja, né? Ele tem um caráter... genocida, porque ele, para citar o Marx aí, porque ele leva ao limite a coisificação das pessoas. Nós somos números, então vamos alterar. Cada pessoa é uma história. A lição que nós podemos aprender da pandemia é que cada pessoa é uma história particular. Ninguém é especial. Como dizia o Hobsbawm, o grande Eric Hobsbawm, são pessoas extraordinárias e pessoas comuns. Elas são extraordinárias porque são comuns e comuns porque são extraordinárias. Então, diante desse neoliberalismo, né, nós precisamos colocar a vida concreta. E a vida concreta, ela precisa de saúde, educação, trabalho, transporte, segurança, cultura, lazer. Né? E numa sociedade, eu não sou milionário, nem você é milionário, nem as pessoas que estão nos assistindo. Nós precisamos disso na forma pública, na forma acessível, né? Na forma acessibilidade democrática. A gente não precisa ser eleito por Deus, ser predestinado por Deus, pelo empreendedorismo, para ter acesso às coisas. É um direito de todos. Então, quando e eu defendo isso para a escola pública, que tem que ter alimentação gratuito, material escolar, livros, tem que ter polos de consulta oftalmológica, odontológica, apoio psicológico, você precisa adotar os centros, as salas que fazem a efetivação da inclusão na escola. Tem que investir mesmo, tem que gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro na saúde, hospitais regionais, modelos descentralizados, polos culturais. Pensar até a tarifa zero, para o sujeito o sujeito guarda o dinheiro de ônibus só para trabalhar. Né? Investimento público. Isso é a base, mas o que acontece? Os nossos piratas querem saquear. Daí criam discursos bonitos, midiáticos, inclusive com componente religioso. Né? Você cria inimigos dentro da própria classe trabalhadora. Qual que é esse movimento? Por que é importante a nossa luta? Porque
eles criaram que o funcionário público é inimigo do trabalhador, que não tem esses benefícios, que está empreendendo, que está saindo de Uber no final de semana. E nós não somos inimigos deles. Inclusive, nós estamos lutando para que as pessoas não trabalhem de Uber no final de semana, para que possam ficar com as suas famílias. Então, nós temos essa luta dos servidores municipais de São Paulo e de outras, ela é muito importante porque ela dá uma nova direção à extrema dificuldade que nós estamos tendo de dar um sentido para a luta de classes a partir do programa dos trabalhadores. Que é o quê? Né? Nós estamos aqui pelos direitos mínimos do ser humano. E nós queremos esses direitos mínimos para transformá-los em direitos máximos. Né? Precisamos avançar, nós precisamos impor a nossa hegemonia na sociedade. Nós somos a maioria, nós somos o trabalho. O capital não existe sem o trabalho. Agora, o trabalho vai viver muito bem sem o capital. Muito feliz. Até os São Paulinos. Certo. O São Paulo vai ser campeão um dia da Série B. Ou não, né? Isso aí a gente deixa Série C também. Para vocês aí que já foram bicampeões da Série B. A gente prefere a Série A mesmo. Mas, enfim, vamos dar continuidade ao nosso papo. Nós estamos acompanhando, né, uma disputa política entre, né, governadores e o governo federal, né, entre setores, né, da própria burguesia, da própria classe dominante. Eu vejo, né, gente como Dória e quando estava vivo, o próprio Bruno Covas se colocando como opositores ao governo Bolsonaro. Esse caso do Sampaprev 2 mostra que quando é para atacar os trabalhadores, o Dória, Bolsonaro, Nunes, estão todo mundo junto? Sem dúvida. Bem, eu sou professor de história e quando me pedem para explicar algo, eu gosto de voltar para a Revolução Neolítica. Quando me pedem para ser rápido, eu volto para a Revolução Francesa. Mas, como eu sei que a gente precisa, eu vou voltar para a conjuntura de 2016. Como eu falei para vocês, né, nós temos a implantação do neoliberalismo no Brasil com o senhor Fernando Collor de Mello, que abre, né, ele faz a cabeça de ponte, aí vem o Fernando Henrique. Há um debate sobre o que foi o governo Lula e Dilma. Eu vou colocar na minha análise que ele foi um governo social liberal. O governo Lula e Dilma já foi um governo de terceira via. Né? O que eu estou chamando de terceira via? Quando aquele liberalismo jagunço, neoliberalismo jagunço, perde eleitoralmente, né? Quando a Tati, o Partido Conservador, perde a eleição na Inglaterra, vem o Tony Blair, o Jospin ganha a eleição na França com o Partido Socialista, o Partido Socialista Espanhol, quando Felipe Gonçalves ganha, depois o Zapatero, o Clinton nos Estados Unidos com o Partido Democrata. Então, e o Lula no Brasil. O que seria essa terceira via? Eram partidos que anteriormente eram da social-democracia clássica, que defendiam o estado de bem-estar social, ou seja, reformas melhorando a vida da classe trabalhadora enquanto classe trabalhadora, né? Enquanto classe trabalhadora. E eles olham para Thatcher, porque o que aconteceu com os governos sociais-democratas progressivamente? Eles se comprometeram em gerir a sociedade e se comprometer em manter o orçamento dentro da ordem do capital, dentro da gestão burguesa. Então, nesse sentido, eles falam, olha, a gente não vai ficar aquele neoliberalismo selvagem, mas a gente não volta mais para o estado de bem-estar social, que seria o seguinte. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar, isso é uma frase famosa, nós vamos criar políticas sociais compensatórias. Nós, inclusive, vamos estimular o terceiro setor, né? Então, isso vai ter uma linguagem muito grande, né? A sociedade civil precisa se organizar. Era uma frase da dona Ruth Cardoso. Vamos incentivar as organizações não governamentais, as ONGs, etc.
Nesse ponto, eu sigo a análise da professora Virginia Fontes, né? Isso são formas de Estado ampliado, né, que se fazia no Gramsci, no Poulantzas. Ou seja, é a forma da direção burguesa da sociedade agir de forma não oficial. Eu sei que isso compra briga com muita gente boa de ONG, mas faz parte do debate. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter todo um discurso. Está aqui, o Tony Blair, eu vi a posse dele, tudo, ele falou, olha, nós agora não vamos oferecer mais pleno emprego, que era o mote keynesiano da política de bem-estar social. Nós vamos oferecer o quê? Educação. Inclusive, eu falo isso em debates, fiquem atentos. Falar de educação não significa que alguém está do nosso lado. Né? Porque os neoliberais que colocaram essa questão que a educação muda o mundo. Aí a gente tem todos pela educação, Fundação Sena e todos. Porque, inclusive, pegando o David Harvey, a educação é uma das saídas para manter alta taxa de lucro do capital. Como, por exemplo, venda de equipamentos de informática. A informática tem um boom nos seus anos 90, e aí vão ter teóricos da educação que vão dizer que a escola precisa ser tecnológica, vender equipamento, vender programa. Por isso que o professor ele vai sendo expropriado, ele tem que usar material pago. Eu peguei na minha época do Estado quando surgiu o jornal que depois virou apostila, ou seja, a minha formação não interessava, aqui já estava pronto. Aí aquele discursinho que me irrita, né? A escola está no século XX, o aluno no século XXI, o professor no século XIX. Eu não tenho problema de estar no século XIX, eu gostaria, porque eu poderia tomar um cappuccino com Marx, né, e com Engels. Né, a gente ia discutir lá o futebol, seria ótimo. Né, eu prefiro tomar um cappuccino com Marx do que tomar um expresso com Leandro Carnal, que está no século XXI, com o Pondé, com esses caras. Inclusive, esses caras existem. Esses caras existem, são famosos, porque o professor foi desintelectualizado. Aquele português que é muito simpático, né, mas como dizia minha avó, cara da roça, por fora bela viola, por dentro pombo lorento, que é o Antônio Novoa, que ele sutilmente diz, olha, no fundo você fez tudo errado, agora... Desculpa, a verdade é essa. Agora você tem que ser mecanismo, trabalhar com pedagogia de projetos, qualquer análise séria a partir da sociologia de trabalho marxista, primeira coisa que vai apontar, pedagogia de projetos é toyotismo na escola. Ou seja, esse modelo de aluno empreendedor da sua própria miséria, ele não veio só agora com a BNCC. A BNCC é o coroamento. É o chantilly naquela mousse de uma palavra que eu não posso falar, é a cereja. Ou seja, a própria ênfase na pedagogia de projetos já é um sentido para o professor se sentir colaborador, sabe? Aquela coisa de supermercado, nossos colaboradores, o aluno empreendedor, etc. Ou seja, até aquelas pessoas que estão lutando contra o sistema, não. Quem luta contra o sistema é o Capitão Nascimento. Aquelas pessoas que estão lutando contra o capitalismo, elas precisam do quê? Parar para pensar, puxa, eu estou com muita coisa do meu adversário. Eu estou usando o campo semântico do meu adversário, às vezes. Que é, por exemplo, aí voltando para a raiz do velho Marx, para os anos 1840, que a primeira lição do Marx é que a dominação burguesa se dá tanto no Estado como na sociedade civil. Inclusive, a sociedade civil é uma tradução brasileira, né? No alemão, a única coisa que eu sei de alemão, Guilherme, é Bürgerliche Gesellschaft, sociedade burguesa. Então, é muito importante que as terceirizações elas surgiram como uma alternativa para parecer bonitinho e não é o Estado. Né? A gente lê muito, ainda a influência de um italiano chamado Norberto Bobbio. Né? A gente pensa, inclusive, na educação, quando a gente faz um projeto na escola, que a nossa escola virou um território livre. Né? Porque está tudo ali. E não é exatamente isso, é chato que eu vou falar agora. Ela só vai ser território livre se a gente cortar as relações do capital. Com o capital, com a economia capitalista. Não estou dizendo que esse trabalho das pessoas é inválido, muito pelo contrário.
né? É talvez o primeiro passo de conscientização. Porque a gente precisa tomar muito cuidado que essa linguagem da sociedade civil está aparecendo como consulta democrática. Mas nós abrimos a consulta para a BNCC, né? Então você tem das 16h01 até as 16h59 para dar sua opinião, depois a gente faz. Existe um filme, não sei se você viu, chamado Capital, do diretor grego Costa Gravas, que é um sujeito fenomenal. Ele fez Estado de Sítio, Missing, né? Que é a história do sujeito de uma empresa. Se você não viu, assista. Acho que tem no YouTube. Que ele fala, o cara está na briga interna, então ele resolve fazer uma consulta via internet com as filiais do banco do mundo inteiro. E só que aí o pessoal fala, agora eu estou ouvindo a voz de vocês. Aí todo mundo, que legal, democracia, né? Parece propaganda do Banco Itaú, né? Que não por coincidência é o banco que mais está envolvido na financiarização da educação. Inclusive, se eu não me engano, na região da Zona Leste, eles controlam uma ou duas escolas por aquele regime de parceria, né? E nessa linha de raciocínio, as pessoas às vezes são seduzidas por um discurso bonitinho. Citando uma grande autora, né, a Ellen Makes Wood, que tem um livro em português que todo mundo deve ler, A Democracia contra o Capitalismo, ela dá uma definição de democracia que eu acho basilar, fundamental, estruturante, que é o seguinte: democracia é o direito de não ser explorado. Minha voz não precisa nem ser ouvida. Se eu não estou sendo explorado, a situação é mais democrática. Se eu estou numa situação onde as minhas potencialidades de humanização, isso é, em última instância, o que Marx falava, no seu primeiro insight sobre o comunismo, é isso. Nós podemos ser muito mais do que nós somos nessa vida mesquinha, cotidiana, líquida, diria o Bauman, onde a gente só é um burro de carga que fala, um instrumento vocálico, que era um termo que era usado para a escravidão. Então, nesse sentido, a terceirização, a precarização, a flexibilização, uberização, tem 200 nomes para a mesma merda. Desculpa, não era para falar. É algo que vai no sentido anti-humano. Nós estamos indo para trás. Fala-se tanto de futuro, etc., mas nós estamos indo para trás em termos de modernidade. É tanta modernização que acaba com a modernidade. Indo além, inclusive prejudicando o desenvolvimento cognitivo das pessoas, mas isso é discussão até para um outro programa, né? Como o neoliberalismo emburrece a sociedade. Então, nesse sentido, o que é essa luta concreta? Voltando para um terreno quente. Por que é importante a luta dos servidores municipais de São Paulo? Porque esse tipo de luta pode ser uma saída para uma esquerda que está literalmente paralisada. Nós não conseguimos nem organizar a manifestação de impeachment contra um genocida. Ia ser semana que vem, segunda-feira que vem, passou para o dia 20, as pessoas, vamos esperar a eleição. Mas em um ano, nesse país que teve um golpe de Estado em 2016, é muita coisa. É dar tempo para o inimigo preparar um contragolpe. Essa ingenuidade sebastianista, que tudo vai voltar a ser com a eleição de 2022, o que era antes de 2016, é uma ingenuidade. Porque, veja, aí nós temos um outro problema. Se nós formos colocar as forças no poder, que são melhores, eu não sou sectário, que seriam o equivalente da terceira via, do social-liberalismo, inclusive fazendo um arco amplo de alianças à direita, o que nós seríamos, de novo? Uma sociedade com políticas sociais compensatórias para 15 milhões de desempregados, para uma tremenda desindustrialização, com o serviço público arruinado. Porque a miséria, ela incide, a pobreza incide na arrecadação fiscal do Estado.
O que você faz? Aumenta os impostos. O aumentar de impostos, simultaneamente, aumenta a inadimplência. É o que está sendo feito na Prefeitura de São Paulo. O Sampaprev está conectado com o aumento do IPTU para o ano que vem, para transferência de recursos. Qual que foi a ideia? Isso está em curso, não é uma previsão. Não é uma previsão, senão eu colocava... Se eu tivesse capacidade de ter bola de cristal, eu colocava um anúncio na porta de casa, né, etc., e ia ganhar dinheiro. Não tem. Né? É a educação infantil. E, provavelmente, os próximos uberizados é o pessoal das secretarias escolares, os trabalhadores de apoio, inspetores. Eu contrato que nem empresa de segurança. Secretários escolares, a informatização e aumento da sobrecarga dos professores em termos de escrituração indica que não vai precisar de secretário. A ideia é essa. Porque uma das características da reestruturação produtiva em curso desde os anos 80 é sobrecarregar os trabalhadores com novas e novas funções. Aí você tem algum coche, né? Coche para mim é coisa de sapo, né? Que vai dizer que isso é um novo desafio que te tira da zona de conforto. Quando o ideal social é zona de conforto. Então, essas questões que dizem respeito a uma concepção de mundo. E nós precisamos avançar. Olha, é muito importante lutas democráticas gerais, lutas contra discriminações, mas a esquerda brasileira ela precisa retomar o seu eixo no campo do trabalho. Porque o campo de trabalho ele tem... quando a gente pensa em Antônio Gramsci, uma contra-hegemonia, a gente pensa em ideias contra, né? Pensa numa espécie de café filosófico. Café filosófico é muito legal, né? Você estuda, mas a luta política é mais que o café filosófico. A contra-hegemonia nasce no campo da organização material da sociedade. Desculpa por essa minha pretensão de dar aula básica de marxismo. Não, tudo bem, acho que aqui é o espaço mesmo para isso. Maurício, em relação à questão da greve, né, como que está sendo organizada, que pé que está? Bem, o sindicato, né, a greve está sendo feita por muitos sindicatos, cada um definiu áreas de atuação conforme os seus filiados, né? Eu sou do CIPEM, o CIPEM tem feito encontros regionais, comandos de greve passando pelas escolas, né? A gente está trabalhando as mídias, tanto a direção do sindicato, tanto os grupos que falam. Agora, o muito importante é conseguir a simpatia da população. Qual que é o nosso principal inimigo? A ideia que é ventilada, eu lembro, inclusive, numa propaganda do tempo da pandemia, inclusive aparecendo lá o SPTV, né? SP1 agora, né? Dizendo que a gente é privilegiado, etc., não quer se arriscar, e que é uma tática típica de classe dominante, né? Jogar trabalhador contra trabalhador. Realmente, de um ponto de vista superficial, o trabalhador que ganha mais parece um privilegiado. Mas qual que é a situação da classe trabalhadora? Eu gosto de comparar com a bomba de Hiroshima. Quando jogou a bomba de Hiroshima, teve pessoas que morreram instantaneamente, teve pessoas que morreram 10 segundos depois, teve pessoas que morreram 1 minuto depois, teve pessoas que morreram meia hora depois. Provavelmente as pessoas que morreram meia hora depois sofreram mais, tiveram uma agonia pior. Então, não é porque o trabalhador vai morrer meia hora depois que ele não está na mesma situação daquele que morreu instantaneamente. Inclusive, aí entra uma outra questão, esse trabalhador menor remunerado, que a gente chama de classe média, e classe média é uma coisa um pouco mais complexa, ele tem uma responsabilidade política até de auxiliar outros trabalhadores que têm um nível de consciência menor. Por exemplo, são servidores públicos que devem organizar os terceirizados no serviço público. É uma demanda para os sindicatos de servidores públicos.
Se nós... Por quê? Hoje, no Brasil, o servidor público é o último baluarte daquela invasão neoliberal de 30 anos atrás. É que a gente não coloca no contínuo. A gente está vivendo uma das piores ilusões neoliberais, que é viver o presente. A gente não volta para analisar o que deu origem a isso. A gente fica tuitando o momento. Inclusive, é uma crítica que a gente tem que fazer sobre a hegemonia do padrão temporal de rede social na cabeça das pessoas. A rede social cria uma espécie de presente contínuo nas pessoas. Então, um presentismo. O que é diferente daquela análise que você sabia o que aconteceu, o que foi o golpe de 64, como que ele gerou um tipo de sindicalismo, virou outro. Se tem uma coisa que está em crise no Brasil, é o sindicato. Os sindicatos principais queriam fazer sorteio no dia do trabalho, de alguma coisa. Agora eles estão sendo convocados para a luta, só que eles mesmos não sabem mais. O que eu faço? Os caras negociavam com a gente, mas não vão negociar mais. Por que eles não negociam mais? Porque a crise do capital estrutural, diria Silvio Mesaros, cortou as gorduras. Então, aquelas gorduras que poderiam viabilizar as políticas sociais compensatórias, né? Bolsas Famílias, etc. Não, o setor financeiro, a gente quer para a gente. Então, por isso que o PT caiu. O golpe de 2016 não foi um golpe contra o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores ele tem um transformismo, que é o conceito do Gramsci, fenomenal. Né? Uma capacidade de negociação, aí no sentido pejorativo, fenomenal. Ele, nós vamos fazer... Lembrando que o Lula fez reforma da Previdência em 2003, que levou o primeiro racha do partido. Né? O próprio Haddad, nessa coisa de política de social, reformar o Estado, para lugar, também deu início a essa porcaria. Né? Que depois, você falou, legal. Inclusive, isso nos coloca um temor de que o possível governo Lula, que vai tentar fazer políticas sociais compensatórias naquela linha dos anos 90, do começo desse século, dê com os burros d'água. Porque nós não temos mais a China comprando as commodities brasileiras e não comprando, inclusive, por uma questão geopolítica. Eles não vão comprar coisas não vão comprar produtos de um aliado submisso do seu inimigo geopolítico, que são os Estados Unidos. E o efeito, ninguém está discutindo o efeito internacional do bolsonarismo. Então, aquela possibilidade de acordo que o Lula está apostando com a burguesia interna do agronegócio, por isso que ele é mansinho, né, também está inviável. Você pode reverter esse quadro com a China? Pode. Você pode reverter mudando a política externa, voltando para os BRICS. Mas se você vai fazer isso com o Biden, que é um democrata da porrada, com as Forças Armadas brasileiras que reassumiram o ideal atlanticista, né, de que os Estados Unidos são líderes do mundo ocidental, foi de propósito, né, com 7 mil e cacetada militares no governo, que tem essa visão, que acham que o sítio do Pica-Pau Amarelo é comunismo, a Vila Sésamo é comunismo. Então, para fazer isso, precisa ter uma coragem política, que a turma da política social compensatória não tem. E, ao mesmo tempo, você vai quebrando a economia. Não vai ter Estado, não vai ter nada. E a barbárie vai se implantando. Porque a civilidade tem uma base material. E isso não é ser economicista. Já imaginou a grande São Paulo sem indústria? O ABC? O que vai ser o ABC? Você já viu aqueles filmes de Detroit, do Michael Moore? Sem dúvida. Toda aquela população que é historicamente mais ferrada, população afrodescendente, minorias, vai levar muito mais do que já levava. Mas isso vai pegar todo mundo. Todo aquele que na sociedade capitalista brasileira vende sua força de trabalho. Né? E aí, qual que é a função da educação? A gente vai ensinar
né? A gente vai brincar de Débora Bloch. A gente vai pegar o nosso aluno, que tem 14 anos, que é analfabeto funcional, falar: olha, você é lindo e maravilhoso, é verdade, mas a gente vai te tornar um empreendedor abstrato. Aí você vai sair pelo mundo. Né? Né? Pelo menos, se é para fazer esse tipo de coisa, eu prefiro o Dom Quixote. Né? Você vai sair... É um Quixote do pós-modernismo, não sei. E nós não estamos... Agora, inclusive, talvez a gente nem fale para o aluno de empreendedorismo, porque a gente não vai estar lá. Eles podem... o movimento da tecnologia pode colocar um mediador, né? O facilitador, essas palavras aí que tem dor no meio, que são perigosas. Então, o aluno faz online e na rede municipal e na rede estadual, o ensino online não foi implantado apenas por causa da pandemia. A pandemia foi uma oportunidade de implantar essa porcaria. Eu sou do século XIX, eu já falei para você. Né? Eu sou do livro. Então, o que vai? Você coloca um polo gerador, contrata produtores de mídia, o estado de São Paulo tem um centro de mídias, e aí você pega o cara que corrige, que entrega. Todo o espaço de discussão pedagógica vira controle de tarefas a serem feitas, né, por pessoas que vão ser contratadas. Se tudo já é feito por cima, para que precisa do professor? Para que o pessoal está criando um aplicativo de consulta médica? Você manda os sintomas, aí um médico de plantão online fala, aí recomenda, aí no posto de saúde só tem um cara que vai receber a mensagem e vai fazer o delivery para o sujeito. Eu não estou inventando, não. É segunda-feira, não é dia de beber. Então, esse modelo de sociedade precisa ser questionado na base. Porque é o efeito da mercantilização de tudo. O cara não quer saber se tem qualidade. Dá para ganhar dinheiro com isso? Vamos ganhar. Vamos destruir a escola para isso? Nós destruímos a escola. A gente pensa que o capitalismo ele só destrói o prédio vazio. O capitalismo destrói coisas. A guerra, o que nós chamamos socialmente de guerra, ele está na natureza do capitalismo. A gente imagina uma guerra destrutiva de Estado contra Estado, como a Segunda Guerra Mundial, que foi feita pelo capital. Mas essa guerra, ela está na nossa vida cotidiana. Nós vamos destruir coisas. Nós vamos destruir coisas para ganhar dinheiro com a nova coisa, ou deixar vazio para ganhar dinheiro depois. Inclusive, isso é a urbanização da cidade de São Paulo. O pessoal fala, nossa, o centro é tão bonito, mas por que foi isso? Ele foi destruído para lançar uma nova área que se ganhe dinheiro. Né? O centro de São Paulo foi destruído para lançar a Avenida Paulista. A Paulista é sucateada para lançar a Berrini. Né? Só que o sucateamento é de pessoas. O servidor hoje está sendo sucateado. E você coloca na cabeça das pessoas que o privado é melhor. É uma doutrinação ideológica. Você levaria o seu familiar para Prevent Senior? Para ser objeto de teste dos Mengeles brasileiros? Que aquilo ali é coisa de nazista. Mas, de novo, quem salvou vidas? O SUS. Quem produziu altas? A medicina privada. Você fala, você é sectário. Eu não estou falando mal dos trabalhadores da Prevent Senior, que tem que engolir a seco, porque é assim que é o trabalho na sociedade capitalista. Eu estou falando dos irmãozinhos nazistas, que criam dinheiro. Os roqueiros, né? Tudo moderninha, roqueiro. A gente... Tudo roqueiro. Bem, o Roger também, né? Aquele é um inútil, literalmente. Uma banda que, inclusive, eu tive meio que o desprazer de assistir quando eu fui num festival. Mas eles só conseguiram cantar porque patrocinaram, né? Assim é fácil. Quando eu era moleque, o cara era escalado pro time porque ele tinha bola. Então, ele era sempre escalado para jogar futebol. Então, nessa linha de raciocínio, é isso. Né? Você começa... E essa coisa que a gente precisa ficar muito sensível, que a mídia manipula emoções. As emoções são mercadorias.
nós temos, não querendo entrar nesse assunto, mas passando de leve, a necrofilia midiática quando uma pessoa famosa falece. O próprio Bruno Covas, o nosso prefeito, ele se elegeu já numa situação onde houve uma mercantilização da emoção. A imagem com filho, etc. E esse cidadão aí, o Ricardo Nunes, que as pessoas pouco informadas da política conheciam, nós temos um prefeito para praticamente 4 anos que é um escroque. Então, a própria natureza da democracia representativa, ela gera uma crise, porque ela perde a vinculação com o cidadão. As pessoas não votaram no Ricardo Nunes. E qual que é a questão? No mínimo, pensando, inclusive dentro da institucionalidade, seria uma nova eleição. No mínimo. Agora, nós temos esses mecanismos. Como que age esse neoliberalismo, neofascismo? A gente pensa muito em nazismo alemão, mas, na verdade, o bom diálogo é com o fascismo italiano. Ele vai agindo por uma perversão sistemática da natureza das instituições. Não que a democracia burguesa seja aquela Brastemp, mas até isso ele vai pervertendo. Você tem uma série de propostas de lei a nível estadual, federal, municipal, tipo vira e mexe, projeto estilo de escola sem partido, lei das mordaças por servidores públicos, e está ali, insidiosamente rondando, né? É isso, Guilherme. Então, acho que é perfeito. A gente já pode encerrar aqui, né? Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero aí, primeiramente, agradecer o Maurício, né, por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo muito bom, apesar dele ser palmeirense, né? Mas tudo bem, a gente releva isso. E passo a bola aí para ele fazer as considerações finais. Bem, muito obrigado, Guilherme. Eu espero contribuir para o seu canal, é muito importante. Isso é democracia de verdade, não é consultinha para as pessoas apoiarem aquilo que já foi decidido previamente, né? E entra numa coisa que é muito fundamental para as pessoas que acreditam no mundo emancipado do capital, que é a questão da formação. A gente precisa ir além da moda, a gente precisa ir além das modinhas, a gente precisa buscar fundamentos. Mesmo que seja, como agora, uma discussão sobre conjuntura, nós temos aqui a oportunidade de pegar questões fundamentais. A gente não pode fazer luta política sem saber o que é neoliberalismo, o que foi em 2016, foi um golpe contra a classe trabalhadora. Nós precisamos de conceitos que defendam claramente a classe trabalhadora, não conceitos vagos e abstratos. Enfim, foi um prazer. Eu acho que eu falei demais, né? E vamos para a luta, vamos enfrentar essa reforma neoliberal, fascistoide do Sampaprev. E, para terminar, eu gostaria de dizer que o Flamengo que se cuide. O Flamengo não é problema, o problema é o São Paulo. Então, vamos lá, então. Mais uma vez, muito obrigado aí ao professor Maurício Orestes Parisi, né? Muito obrigado a você que estiver nos assistindo, que nos acompanhou aqui até o final, né? Peço aí que se inscreva aí no canal podcast Mesa de Debates Título Um Pouco, né? Curta esse vídeo, comentem, né? Nesse vídeo, outros vídeos, curtam outros vídeos através do YouTube para poder ajudar um canal independente a ter uma projeção devida e que merece, né? Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, né? Siga a gente no Instagram e acompanhe o nosso blog, né? Onde o canal coloca posições do canal, né? Que é tem uma dinâmica um pouco diferente, né, do canal em si, que é com os entrevistados. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação, porque nesse mês de novembro tem bastante coisa interessante vindo por aí. Então, valeu todo mundo e até a próxima. Fui!